Então, nessa palestra de hoje, a palestra de hoje nós vamos detalhar tributação da receita de aluguel na pessoa física e na pessoa jurídica. Além disso, nós vamos falar dos novos cadastros que o governo está criando, que isso vai impactar diretamente na nossa vida diária. Exemplos práticos em Excel dos impostos calculados sobre os aluguéis, tanto pessoa física como da pessoa jurídica, para que vocês façam um comparativo entre um e o outro. Compra e venda de imóveis. Quando você vende um imóvel que está no teu nome, dentro da pessoa física e também na pessoa jurídica. Além disso, nós vamos fazer exemplos práticos dentro do Excel desses cálculos para que você entenda a porcentagem que vai haver de aumento de imposto, porque tanto num como no outro haverá aumento de impostos. Além disso, essa palestra será disponibilizada a quem fez o seu cadastro no próprio sistema. Perfeito? E eu peço para vocês, de novo, se vocês tiverem dúvida, façam no chat, que tem o Luiz aqui, o nosso profissional do TI, que ele vai organizar as perguntas e eu vou responder no final. Perfeito? Bom, vamos direto ao que interessa. Hoje nós temos os novos cadastros que vocês já sabem que existem no mercado, que é o CIB e o Sinter. Esses novos cadastros, eles são exclusivamente para ter um controle geral dos cadastros dos imóveis dentro do Brasil. Consequentemente, esse cadastro vai fazer com que os impostos aumentem. Por exemplo, o IPTU será uma base nacional que vai ser utilizado. O ITBI e o próprio ITCMD, que é Imposto Causas Mortes ou doações, né, em vida, ele também vai ser impactado em relação ao que existe hoje. Hoje nós temos o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que isso foi criado, está sendo já alimentado pelos órgãos federal, estadual e municipal, para que depois nós entramos com os nossos cadastros, eles vão comparar o que eles têm com o que nós vamos fazer de cadastro. Isso todos nós seremos obrigados. Quem tiver terreno no seu nome, casa no seu nome, imóveis, qualquer um deles, tanto municipal como o rural, deverá fazer esse cadastro. Hoje o governo está unificando todos os cadastros que ele tem em nível nacional, municipal, estadual, ele está unificando através do SINTER, que é o Cadastro Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Então, ele vai eliminar outras declarações, desde que fique cadastrado nesse novo sistema. Como funciona o SINTER? Ele conecta informações para aumentar a transparência e o controle sobre o patrimônio imobiliário no Brasil, auxiliando exclusivamente em relação à fiscalização. O SINTER, ele tem hoje muitos cadastros que é vinculado a ele, e todos esses serão eliminados. Tanto é que os próprios dados georreferenciados será incluído dentro desse SINTER, que é o que estamos fazendo agora. O próprio CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, estará dentro do próprio SINTER. Então, nós vamos falar desses 3 cadastros hoje, porque o restante que eu vou falar, tecnicamente, eles serão extintos ao longo dos próximos 5 anos. Por exemplo, o ITR deverá ser extinto? Assim acreditamos, porque não tem nenhum documento que diga que será extinto. O imposto de renda vai continuar valendo, como sempre foi, não mudou nada, continua exatamente igual ao imposto de renda à pessoa física, tanto o cálculo como a forma de tributar os nossos rendimentos. O INCRA vai continuar existindo, mas ao longo dos próximos anos deverá ser extinto. Os registros no cartório de bens imóveis, tanto o tabelionato como no próprio cartório, nós vamos continuar tendo que fazer, porém isso estará dentro do próprio SINTER. Cadastros ambientais, os indígenas, que é os públicos, e os rurais, todos eles estarão dentro do SINTER. O BICE, que é Imposto Imobiliário de Cadastros Especiais. Depois eu vou ter a descrição de cada caso das declarações que existe aí. E tem também as prefeituras, porque hoje a prefeitura tem o cadastro do IPTU, tem o cadastro do ITBI, todos esses estarão dentro do SINTER, tornando-se um único cadastro nacional de todos os nossos imóveis, tanto urbano como rural. Aqui eu tenho o dicionário das siglas para ficar claro para vocês do que é cada caso. Por exemplo, o BICE, bens imóveis e características especiais.
Mas vamos para o georreferenciamento de imóveis rurais. Isso nada mais é do que fazer um cadastro de forma da latitude e longitude de todos os nossos imóveis. Isso deverá ser contratado um profissional que faça isso e faça um laudo do seu terreno rural para que esse laudo seja devidamente cadastrado junto ao seu imóvel dentro do próprio Sinter e também dentro do CIB. Esse cadastro, ele é moroso, ele é caro e pode demorar muito para vocês fazerem esse tipo de cadastro. Então, aconselho a fazerem logo, providenciarem logo esse cadastro para evitar problemas no futuro. E, além disso, deverá ser certificado junto ao INCRA, via CIGEF, para evitar sobreposições de áreas, porque eles fazem um georreferenciamento com o cadastro do governo. E pode ocorrer de ter uma área que está dentro de uma outra área. Deverá ser corrigido para que depois a sua área esteja devidamente corrigida. A averbação de construções das matrículas dos imóveis. Por exemplo, se você tem uma residência na área da agricultura, essa residência não está devidamente registrada na sua escritura. Você será obrigado a fazer o registro disso dentro da sua escritura, porque naquele imóvel existe uma construção. Isso toda e qualquer construção que você tenha na área rural. A averbação do georreferenciamento no cartório de registro. Você sabe que isso que eu estou falando, tudo vai gerar custo para o produtor. E isso vai acabar sendo mais moroso para que seja feito e, consequentemente, mais custo nós vamos ter dentro dos nossos próprios imóveis rurais. Mas vamos imaginar que você não queira fazer esse georreferenciamento, você pode deixar para o futuro, não tem problema nenhum. Não vai haver multa por fazer ou não nos próximos anos, mas vai acontecer de você tentar buscar um financiamento no banco, não vai ter o cadastro feito e você não vai conseguir fazer esse empréstimo no banco, porque o sistema vai negar na hora de buscar dentro dos bancos. Não é o banco que vai negar, é o sistema que não vai liberar a liberação do empréstimo rural. Formalização de heranças, doações e compra e venda. Se você quiser fazer uma doação para o seu filho do imóvel rural, se não estiver devidamente georreferenciado, infelizmente você não vai conseguir fazer esta doação até que seja feito para poder conseguir fazer depois. Numa possível herança, um falecimento de qualquer pessoa, o herdeiro deverá providenciar o georreferenciamento. Consequentemente, mais custo, mais elevação, mais valores na hora de fazer a sua herança. Além disso, se eu quisesse também uma compra e venda do imóvel rural, infelizmente, tenho que fazer o georreferenciamento. O pior ainda, se eu fizer um contrato de arrendamento ou parceria rural, vai impossibilitar a liberação da inscrição do produtor rural do arrendatário ou do parceiro, porque a sua terra não estará devidamente cadastrada e registrada nos órgãos competentes, no caso o Sinter e o próprio CIB. Então, você vê que existe empecilhos se você não queira fazer. E notem que quando você precisa fazer algo, você às vezes precisa fazer logo. Mas o georreferenciamento, todos os dados que precisa ser feito, vai ser moroso e vai demorar. Isso vai impactar no financeiro da sua empresa ou até na sua área rural ou até doação que você queira fazer. Vai ser mais moroso fazer o processo. Sem esse cadastro, essas operações elas ficam inviabilizadas, não vão conseguir fazer. Isso é um problema que nós vamos ter pela frente nos próximos anos. Tive um exemplo de uma colaboradora que ela precisou fazer essa doação de imóvel com usufruto e já foi solicitado que seja feito o cadastro no CIB e o Sinter, levando toda a documentação e inclusive o georreferenciamento. Isso aconteceu nesse mês de setembro de 2025. Então, vocês notem que isso já está acontecendo agora. Mas vamos para o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB. Esse cadastro é todas as informações do rural e do urbano
unificada dentro do sistema da Receita Federal. O que vocês têm que entender é que o governo está criando diversas novas estruturas, novas declarações para poder fiscalizar de uma forma mais pontual e eletrônico. Hoje, quando a gente quer fazer qualquer venda de imóvel, é a prefeitura que faz. É o Estado que pode fazer quando é doação, que é a guia do ITBI e também do ITCMD. Amanhã terá um único sistema que vai controlar tudo isso e o mesmo valor vale para todos. Isso você sabe que vai impactar no financeiro das doações, das compra e venda, de todos os negócios que temos que fazer no nosso dia a dia. O objetivo desse sistema CIB, ele é simplesmente unificar numa única base de dados, nacionalmente falando. Isso significa dizer que cadastros ambiental rural estará lá dentro. Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA estará dentro do CIB. Sistema de gestão fiduciária também estará lá dentro. O registro no cartório e as informações do municipais também estarão lá dentro, além das próprias estaduais, que também estará dentro do próprio CIB. Vocês notem que tudo que eu estou falando, todos nós já temos um cadastro de alguma forma, porém estará tudo num único local nacional e liberado para os municípios, para os estados e para o governo federal. O objetivo principal disso, olhe o que está escrito na normatização do CIB: centralizar dados sobre a titularidade, localização, tamanho do imóvel e uso do imóvel. Se você tem um imóvel onde você reside, estará escrito lá. Se você tem um imóvel e você tem ele alugado, estará dentro desse cadastro do CIB. Os pormenores disso eu vou explicar em seguida, ok? Evitar sobreposição de cadastro. Hoje, cada estado, cada município, cada órgão tem uma forma de fazer o seu registro. Com o CIB, ficará um só. Todos os nossos imóveis estarão cadastrados dentro do CIB. Ou seja, nós contadores, apelidamos o CIB do CPF do imóvel. E ele nada mais é do que isso mesmo. Nós vamos ter um único CPF para aquele imóvel, um único cadastro do CIB para aquele imóvel, onde ele vai ser gerenciado por todos esses órgãos, tudo de uma vez só. Um local, acesso a todos amplamente. Dar mais segurança aos proprietários e para o próprio Estado na hora de fazer a fiscalização dos imóveis. Note, isso também vai estar dentro do Poder Judiciário. Então, o Estado, o Poder Judiciário, ele vai poder saber toda e qualquer pessoa que tenha o CPF que tenha um imóvel no nome dele. Facilitar a gestão tributária e ambiental, já que os órgãos vão ter uma única referência e detalhe, confiável dentro do próprio governo, que vai ser auditado por todos de uma única forma. Controle efetivo dos valores reais dos imóveis de aluguel. Por que que tem isso dentro da própria lei? O governo ele precisa saber qual é o valor do imóvel, qual é o valor das negociações que existem dentro daquela quadra, para saber exatamente quanto vale o seu imóvel. Hoje, se tu faz um ITBI, por exemplo, dentro do município, você tem um ITBI baseado nos cálculos da própria prefeitura. Se você vai fazer um imposto de transmissão de doação, é o Estado que faz com um outro cadastro do seu mesmo imóvel. Amanhã não, será um único padrão para todos os órgãos fiscalizatórios que vão cobrar imposto em cima desses imóveis. Consequentemente, o próprio aluguel também estará sendo cadastrado dentro desse mesmo cadastro, que ficará unificado geral para o Brasil. Isso impacta diretamente, porque o imóvel que estou nesta sala pode ter um valor de aluguel, o imóvel do lado aqui pode ter outro valor de aluguel. Isso pode impactar na tributação, tanto do lado de cá como do lado de lá, nas salas, uma do lado da outra, porque dentro do mesmo local, os imóveis deverão ter uma unificação de valores de aluguéis.
Mas vamos na confusão tributária que existe hoje dentro dos imóveis. O nosso cenário atual. O que acontece hoje dentro dos nossos imóveis? Nós temos o IPTU, que ele é calculado com base no mercado, com valor venal, e geralmente ele não é um valor compatível com o mercado. Não estou dizendo que o IPTU é caro ou barato, estou dizendo a forma de cadastro que temos dentro da própria prefeitura. Dentro do ITBI, que é vendas, existe outro valor de referência, que é diferente do IPTU dentro da própria prefeitura. Existe também o ITCMD, que é de herança ou doações, que é uma terceira avaliação que é o próprio Estado que faz, que não tem nada a ver com o valor da prefeitura, que é o ITBI. Às vezes a prefeitura avalia 500 mil reais um imóvel. O Estado pode avaliar 700, porque eles têm tabelas diferentes. Isso tudo será unificado dentro do CIB. Novo cenário dentro do CIB. Um valor único para o mesmo imóvel em qualquer local. Isso significa dizer que vai haver aumento de imposto e eu vou explicar para vocês. Mais segurança jurídica com elevação de impostos dentro desse processo de criação que eles estão fazendo. O fim daquela bagunça que a gente tem na hora de fazer as vendas dos imóveis, aquelas brechas que existem dentro da lei na sonegação fiscal, tanto na hora da compra como na hora da venda, e, consequentemente, dentro dos valores dos aluguéis. Tecnicamente, o governo criou uma forma de ter uma fiscalização ampla e restrita de cada imóvel, significando dizer que o valor real do imóvel é que será tributado. Receita de aluguel, nova realidade. Aqui nós já estamos falando da reforma tributária. Existem já alguns impactos que nós vamos ter a partir do ano de 26 e 27 em diante. 26, esse cadastro do CIB e do Sinter já estará valendo. Talvez ele não esteja completamente preenchido, devidamente preenchido. Mas se você fizer a sua venda, você terá que fazer o cadastro Sinter de acordo com a realidade para conseguir fazer a sua venda. Se você for alugar, é a mesma situação. Você também vai ter que fazer esse cadastro para poder conseguir alugar de uma forma segura para evitar problema futuro. Mas nós estamos falando aqui de uma possível tributação da pessoa física como se fosse uma pessoa jurídica. Tem algumas regras que eu vou passar para que vocês possam entender a realidade do que está acontecendo. Isso significa que o valor do imóvel poderá gerar obrigações típicas da empresa, dependendo do volume da receita que você tem e da quantidade de bens que você tem alugado. Mas vamos às explicações. Nós vamos falar apenas de aluguel, vamos dividir um pouquinho o aluguel e depois vamos falar das vendas, compra e venda para não ficar confuso a explicação. Isso aqui é exclusivamente aluguel, operação com aluguel. A pessoa física considerada contribuinte de CBS e IBS, ou seja, o IVA dual, no ano anterior. Note que nós estamos lá no ano 26, eu vou usar como base o ano 25, certo? Se você recebeu mais que 240 mil de aluguel no ano, note que não é rendimento global da nossa vida, é só rendimento de aluguel no ano, tá? E possui mais que 3 imóveis locados. Ou seja, você tem que receber mais que 240 mil por ano, exclusivamente de aluguel, tanto físico, se você pode alugar um apartamento, vai receber aluguel. Você pode alugar uma sala comercial, vai ter aluguel. A soma disso passou de 240. E ser mais de 3, não é 3, é mais de 3 imóveis alugados. Ou aí já tem os pormenores da própria lei, certo? Porque se você tem 240 mil de receita e você teve o rendimento dentro do próprio ano, mais que 20%, ou seja, os 240 mais 20 vai para 288. Se você faturou neste mês aqui de outubro mais que 288 mil,
fatalmente, no mês que vem, mês de novembro, você já vai contribuir o IVA dual. Isso lá no ano 27, ok? Além disso, as regras do imposto de renda continuam valendo tudo igual, não mudou nada. Imposto de renda pessoa física não alterou, continua valendo exatamente igual que tem hoje e mais a nova tributação que vai incidir sobre as receitas que você pode ter. Esses valores que eu coloquei aqui, que é 240 mil, todos eles serão corrigidos pelo IPCA a partir da data da publicação da Lei 214/2025, ou seja, janeiro de 25 ele começa, já teve a variação de correção monetária até o mês que você está negociando. Então, todo mês este valor será corrigido. Todos os meses tem uma correção do IPCA o mês anterior, corrige o mês de outubro e assim sucessivamente. Perfeito? Vamos falar um pouco de compra e venda. Quando você vende o seu imóvel, operações de venda dentro da pessoa física. A pessoa física ela poderá ter que pagar o CBS e o IBS, desde que vender 3 ou mais imóveis distintos que estejam em seu patrimônio há menos de 5 anos. Por exemplo, eu tenho três terrenos e resolvi vender. Nos últimos 5 anos, eu comprei e vendi esses 3 terrenos. Fatalmente, eu vou ter que pagar o IVA dual, que é o CBS e o IBS. Mas tem uma outra regrinha. Se eu peguei um terreno e eu construí em cima desse terreno e eu vendi ele, eu vou ter que contribuir pelo IBS e CBS. Veja bem, eu tenho um terreno, eu construí em cima desse terreno e eu vou vender ele antes de 5 anos. Vou ter que contribuir com o IVA dual como se fosse uma empresa normal. Além disso, as regras do ganho de capital continuam igual, não mudou. Deverá alterar nos próximos anos quando o governo fizer algumas alterações, que a gente não sabe ainda quais serão as alterações, mas continua valendo igual o ganho de capital e, além disso, poderá ter que pagar o IVA dual. Bom, nós vamos ter que entrar aqui nos cálculos do aluguel, pessoa física e jurídica, e também numa venda, pessoa jurídica e física. Eu vou parar com o compartilhamento e vou compartilhar a planilha Excel para fazer alguns cálculos com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de abrir para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta, pode fazer, porque nós em seguida entraremos na fase de explicação de números, que é o que nos interessa. Vocês podem fazer pergunta, pessoal. Bem de boa, estamos aí para responder aquilo que a gente pode deixar claro para vocês. Enquanto isso, eu vou compartilhar a outra tela. Ô, Gilson, eu não sei se tu vai falar agora na sequência, mas qual que é o percentual de imposto? Acho que tá aí, né? Está aqui o percentual do imposto. Eu vou, em seguida, já vou colocar para vocês aqui para que fique claro, para que vocês possam entender. Ok? Eu estou mandando o próprio palestra. Esse aqui. Tá certo. Bom, aqui o que a gente vai tentar explicar para vocês é os percentuais de impostos que podem incidir. Mas antes disso, eu gostaria de explicar algumas coisas aqui, tá? Hoje o governo, ele criou a atualização. Lembra-se que eu falei antes que existe atualização pelo IPCA? Na data de hoje, está valendo esse valor aqui, 247.560. E para o limite de ter que tributar dentro do próprio exercício, é acima de 297.072.
E até agora, o IPCA foi corrigido de janeiro até agora em 3,15, certo? Mas temos um pequeno detalhe aqui que eu preciso explicar para vocês que isso está na lei, tá? Por exemplo, eu tenho lá mais que 3 imóveis, eu tenho 4 imóveis, tá? E eu tenho todos alugados e eu recebo mais que 240 mil aqui. Vamos falar 240 para não criar muita confusão na cabeça de vocês, perfeito? Então, eu tenho 4 imóveis e eu recebo mais que 240. Ou seja, eu sou obrigado a contribuir com o IBS e o CBS sobre os valores dos meus recebimentos. Porém, eu tenho um apartamento na praia, que eu alugo ele lá a cada ano, lá no veraneio. Vocês têm que cuidar com uma lei que existe, está aqui no artigo 253, que diz o seguinte: se eu aluguei num período aquele apartamento da praia, se eu aluguei num período inferior a 90 dias, só que com um período não superior a 90 dias ininterruptos, serão tributados de acordo com as regras do serviço de hotelaria. Ou seja, aquele aluguel daquele apartamento na praia, que eu alugo eventualmente, eu posso ter que pagar uma alíquota de 16,8% de CBS e IBS. Voltando para ficar claro, eu passei do limite de 240. Eu passei do limite de 4 imóveis alugados. E eu tenho esse apartamento na praia que eu alugo lá no Airbnb, e eu acabo recebendo um mês por esse sistema. Ele não tributa do jeito que eu vou explicar em seguida. Ele vai tributar 16,8 direto sobre o rendimento deste aluguel na praia. Só quis falar isso aqui porque existem as regras e a gente tem que cumprir elas, o que está dentro da lei. Aí nós temos que cuidar com alguns detalhes para evitar de ter um erro, porque isso vence no mês seguinte e eu não tributei de acordo com o que tenho que fazer. E no outro ano é que eu vou descobrir que tinha que pagar 16,8 de IVA dual, que é o CBS e o IBS. Perfeito? Mas vamos a um cálculo de um aluguel aqui. Ó. Pessoa física, nós estamos falando apenas pessoa física, exclusivamente receita de aluguel. Se eu tiver o meu salário, minha aposentadoria, o prolabore da minha empresa, o lucro distribuído, não faz parte desse cálculo neste momento de calcular o aluguel. Ele vai ficar exatamente como está. Então, eu tive aqui 240 mil e eu tenho 3 imóveis. Note que aqui embaixo eu não tenho IVA, não está calculado. Mas se eu tiver 4 imóveis, não calculou de novo. Por quê? Porque é os dois detalhes. Se eu tive uma receita de 240 e eu tive aqui 10 imóveis alugados, eu não vou pagar o IBS e o CBS, porque eu não atingi as duas regras que eu tenho que atingir. Uma receita superior a 240 mil, eu não atingi, cheguei a 240. Tenho 10 imóveis alugados, não vou pagar o IBS e o CBS, ou seja, o IVA dual. Mas se eu tiver aqui 241 mil e eu tiver 4 imóveis, olha o que muda aqui, ó. Eu já começo a pagar o IVA dual a partir do ano 27. A minha alíquota já subiu 3% em cima disso. Porque esse cálculo aqui, ele é como está hoje. Mas esse aqui é como está hoje e mais o IVA dual no ano 27. Então, o que acontece aqui? Olha um detalhe que eu fiz agora antes de apresentar para vocês. Se eu tiver R$ 100 a mais, eu vou ter que tributar R$ 100. 240 não tributa. Aqui, ó. 240 mil e R$ 100, eu já tenho que pagar R$ 7.000 de IVA dual, que é o IBS e o CBS. Pessoal, existe um redutor aqui, tá? Que o valor é hoje R$ 600 por imóvel.
pode ser que fique até isento. Eu não quis botar aqui para não criar muita confusão na cabeça de vocês, tá? Mas em cima desses 240, eu tenho 4 imóveis, eu teria isso aqui, ó. Eu tenho dos 240.100, eu teria que descontar 2.400. Aí eu não pagaria o IBS e o CBS. Mas eu não vou falar disso para não criar confusão na cabeça de vocês, perfeito? Mas o que vocês têm que perceber é que a alíquota vai aumentar do imposto que temos que pagar. Isso eu estou falando na pessoa física. Vai aumentar. Se eu for lá para o ano 28, continua igual. Se eu for para o ano 29, já aumenta a alíquota de novo, porque começa a entrar o ICM e o ISS. Aí eu vou, com certeza, eu vou ouvir de vocês, mas Adilson, o aluguel nunca pagou o ICM, o que está falando do quê? Dentro do IVA dual, todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós vamos pagar ICM e ISS da prefeitura. Por isso que a alíquota vai aumentando gradativamente até chegar no ano 33. Ó, 4,8, 4,62, lá no ano 31, no ano 32, 5,16, lá no ano 33, quando foi implantada toda a reforma tributária, nós vamos pagar uma alíquota de 8,4. De novo, pessoal, tem que ganhar mais que 240 mil reais por ano, não é por mês, é por ano, somente de aluguel. Ter mais que 3 imóveis, no caso eu tenho 4. Ah, se eu tiver 10, muda alguma coisa? Não, não muda. Se eu tiver 3, muda alguma coisa? Muda, porque a alíquota reduz. Então, o que eu quero que vocês entendam é que existe um aumento tributário nesse negócio dos aluguéis. Nós hoje pagamos 22,98 só a pessoa física, e lá no ano 33 estaremos com 31,38 de imposto a pagar, se eu passei das duas regras. Pessoas físicas também vai pagar. Perfeito? Mas agora vamos pensar numa pessoa jurídica. Vamos mudar a tela aqui e vamos numa pessoa jurídica. Estamos no ano 25 e 26. O imposto que a gente paga hoje dos mesmos 240 é 11,33 numa pessoa presumida, lucro presumido. Com a nova alíquota no ano 27, dá uma pequena redução se eu fizer tudo de acordo. Porque dentro dos 240 mil existe o meu imposto PIS e COFINS. E como ele vai ser extinto no ano 27, eu vou ter que tirar isso da base de cálculo, desses 240, vou ter que tirar, ficou o valor líquido, e aí sim aplicar o IBS. Isso é uma pessoa jurídica, nós estamos conversando. Perfeito? Aumenta um pouquinho, quer dizer que aumenta, o imposto tecnicamente fica até menor no resultado final, certo? Mas vamos mudar aqui para o ano 30. O IBS e o CBS começa a aumentar. Estamos falando a jurídica agora, perfeito? Nada a ver com as regras da pessoa física. Já começa a mudar, mas a alíquota fica muito parecida no ano 30. Vamos lá para o ano 31, aumentou um pouquinho. 32, outro pouquinho aumentou. Vamos lá para o ano 33, quando implantar tudo. Dentro da pessoa jurídica, fica 11,33, que é a situação hoje, e vai para 14,83, receita de aluguel. Perfeito? Uma das situações que eu preciso que vocês entendam, voltando na pessoa física, aqui eu só tributei o rendimento do aluguel. Mas quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a pessoa tem aluguel, tem aposentadoria, tem outras receitas. Essa alíquota aqui pode subir, com base no próprio aluguel, ele pode subir, porque a tabela do imposto de renda, ele soma tudo que vocês ganham durante o exercício e vai para a tabela cheia do exercício e acaba pagando mais do que a alíquota de 22,98. Pode chegar a 27,5 de tributação, mas a pessoa tem que ganhar muito mais outras receitas fora de aluguel para poder aumentar a alíquota.
que quando eu vou fazer a composição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, eu tenho que somar todas as receitas tributadas do contribuinte e a alíquota pode aumentar. Perfeito? Então, esclarecendo o aluguel. Hoje pagamos 22,98. Ele, lá no ano 33, vai chegar em 31,38, ou seja, 8,4% a mais de imposto. Perfeito? Já na pessoa jurídica, aumenta 3%. Não aumenta muito mais do que isso. Que é o valor de 11,33 que pagamos hoje, vai para 14,83. Então, aumenta um pouquinho a mais na pessoa jurídica. Perfeito? Até aqui fica um pouco mais claro para vocês ou tem alguma dificuldade no entendimento? Eu estou querendo dividir a palestra aqui para explicar, para evitar que vocês criem confusão na cabeça de vocês. Professor, você está falando de tributação anual. Como procede mensalmente com isso? O mensal é a mesma regra, é igual, não muda nada. Só Tá, fiz mas a anual base, porque fica fácil. mas a base de cálculo não é a mesma. Então, como eu vou saber se eu vou ter 240 mil no final do ano ou não? Lembre-se que você tem um rendimento de, vamos botar que você tem um rendimento de 15 mil por mês. Aí, durante o ano, você criou um novo empreendimento, entendi. você vai olhar por 30 mil. Tá, entendi. Vai aumentar o imposto até chegar no valor de 240. No 240, no ano anterior, o próximo ano você vai ter que contribuir. Não é durante o ano. Certo. Mas se você Ok. faturou mais que 280 mil no ano, você vai ter que pagar no mês seguinte. Ficou claro? Senhor. Não ficou claro. Desculpa, mas não. Onde estão os 280 mil? Por que que gera 280 mil? Desculpa, qual é o teu nome? Nildo. Nilvo, é. Perfeito. Por causa disso aqui, ó. Se tu pegar 240 mil aqui, que é a base limite inicial, tá, Nildo? O governo disse o seguinte: se você ganhar 240 mil mais 20% durante o exercício, você vai ter que contribuir no mês seguinte e não no ano seguinte. Ok. Só que isso aqui existe uma correção pela taxa IPCA. Então, todos os meses você vai ter que cuidar para evitar de passar. E se passou, você já paga no mês seguinte, porque você passou de 20% além do limite que o governo criou. Ficou Perfeito. claro? Compreendido agora, sim. Obrigado. Ok. Então, Só tem uma mais dúvida. alguma dúvida? Questão de aluguéis aí, pessoal? Nesse caso, então, se... Tá me escutando? Tem, tô te falando, pode falar. Nesse caso, então, se ele passou no mês, lá um exemplo, passou os 280 lá no mês, o próximo mês eu vou ter que pagar. Mas aí vai ser sucessivamente, vamos dizer assim, em julho eu passei os 280. Eu vou pagar em agosto e sucessivamente eu vou ter que pagar igual setembro, outubro, novembro, porque eu já atingi os 280 em julho? Exatamente isso. O E resto do ano você contribui. mesmo, vamos assim, um exemplo esporádico. Nesse período de julho eu recebi 280, em agosto eu vou pagar, mas eu não recebi mais nada. Um exemplo, só não recebi mais nada. Eu vou ter que pagar igual porque eu atingi 280 em julho, então eu tenho que pagar todos os meses. Exatamente isso. Desculpa, Perfeito. é 240 mais 20%, dá Ah, sim, perfeito. 288, Isso, tá? isso, desculpa, aham, isso mesmo, aham. Então, Mais a mesmo eu devida não correção do IPCA. Tem entendi. que cuidar com o IPCA, porque todo mês vai mudar a tua alíquota. O teu Uhum. limite, vamos falar assim, entende? Certo, certo. Aham, ficou entendido. Muito obrigado. Falou. Mais alguma Professor, dúvida? uma dúvida. Oi. Fábia, a gente está falando aqui de locação específica pensando na propriedade de imóveis, né? Onde o limitador aí é acima de 3 imóveis. Quando Perfeito. você recebe em cessão uma área e aí faz a locação, não entra nessa regra, perfeito? Não entra nessa regra. A propriedade não é minha, teoricamente. Eu recebo em cessão e faço Exato. uma outra cessão de Exato. direito, de espaço. Tá. Não entra nessa regra. Entra na Inclusive, nós regra de vamos cessão fazer... onerosa da lei complementar, pensando em uma redução de 70% de base, é isso mesmo? Exatamente. Tá bom. Fábia, nós vamos fazer desculpe te atrapalhar, tá? Mas nós vamos fazer uma outra palestra exclusiva sobre
imobiliária e esse tipo de negócio Tá bom. que você está falando. Por que disso, tá? Porque eu resolvi fazer diversas palestras sobre cada assunto. Porque hoje, vamos falar de tudo junto, cria muita confusão. Por exemplo, no Nildo, que perguntou aí aluguel, ele não tem a tua situação e pode criar muita confusão na cabeça dele. Então, falamos exclusivamente disso. Tudo bem? Tem uma outra data já, professor, só para mim, ou a gente provavelmente vai receber alguma informação dessa. Nós, de novo, dentro do Tá próprio joia, sistema de vocês, maravilha. nós vamos mandar para vocês Tá o joia. convite para ser feito. Então tá Tudo joia. bem? Obrigada. Perfeito. Boa Ficou claro a noite, questão boa noite. de Aqui é aluguéis? Silvia. Fale, Silvia. Mais um detalhe. No caso dos aluguéis, vocês falam de por CPF ou específico o imóvel é de uma pessoa só. Por exemplo, no regime de casamento, comunhão de bens, hoje é permitido perante o imposto de renda dividir 50% dos aluguéis para cada um dos cônjuges, né? Ou escolher um dos cônjuges para receber 100% dos aluguéis. Como é que fica esse limite de R$240 mil ano com os 3 imóveis, digamos, né? Ou acima dos 3 imóveis? É por CPF, os 240 mil? Na lei, ela não está bem clara, Silvia, se posso dividir conforme o casamento. A regra que eu te falei ali na minha palestra estava dito que, quando eu fizesse uma doação, eu tinha que levar os documentos da esposa, que não tinha nada a ver com a doação, e os documentos do marido, além da certidão de casamento. Lembre-se que o governo criou um novo sistema de fiscalizar se é casal ou não e que regime é esse casamento. Então, não estou afirmando que vai entrar a tributação para um dos CPF. Não é isso, tá? Eu estou te dizendo que o governo criou um sistema de saber qual o teu regime de casamento e poderá ter a cobrança do IVA dentro desses casos, mas não tem nenhum regulamento atual que possa afirmar que é o que nós estamos entendendo. Ficou claro? É certo. Só que assim, eu não falo de doação e nem de imóveis Não, anteriores ao eu te casamento. entendo. Eu te É o entendo. casamento e após o casamento, o casal adquiriu imóveis. E aí, Certo. hoje, eles perante o imposto de renda, existe uma regra, uma norma, permitindo 50% desses aluguéis para cada um, que isso é bem comum, né, nos regimes de comunhão de bens. É só este que é permitido. Só não sei se esse 240 vai valer para 240 para o marido e 240 para a esposa. Aí fica muito obscuro, né? Não dá para entender se é para os dois ou se vai ser o casal. Mas Uma exatamente vez que isso é que eu te falei. CPF, né? Eu usei a questão da doação para que você perceba que o governo está buscando, dentro de todas as declarações, quem é casado e qual o regime que tem. Certo, Foi por isso que eu usei entendi. doação, mas estamos falando Sim. de aluguel. Ficou claro? Isso, exatamente. Os aluguéis Mas eu divididos concordo para cada contigo um. que hoje existe a regra do imposto de renda que eu posso realmente dividir 50% para um ou 100% para o outro, depende de cada declaração de cada exercício. Mas nós estamos Exato. falando de uma mudança tributária ampla e restrita. Isso pode impactar porque o governo vai saber se você é casado em comunhão universal, comunhão parcial ou é casado com separação total, pelo Porque hoje, sistema que eles estão inclusive, criando. esses clientes que eu tenho, todos eles têm em imobiliária esses imóveis, né? E já na imobiliária, os contratos de aluguel já são divididos 50% para cada um. E quando é feito a DIMOB, também já vai os informes de rendimentos para cada um. Então, isso a Receita Federal já tem conhecimento, né? Mas eu acho que tem que esclarecer mais ainda a lei, né? Eu acho que é ainda muito cedo. Está muito cedo, mas Muito não vai obrigada. demorar muito para eles regularizarem. O que Esclarecer. tu tem que cuidar, sendo bem claro, é que o governo está descobrindo quem é casado e que forma que é. Tem Certo. algum motivo. Só isso. Tem Certo. algum motivo que está fazendo isso, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Que aí nós vamos passar para a jurídica. Esse compra e venda.
Não? Perfeito. Então, vamos passar para a questão da compra e venda agora de imóveis, tá? Existem algumas regulamentações dentro do próprio sistema. Como tudo, existe uma redução, porque nós estamos falando do redutor social residencial. Quando é somente uma residência? Se eu tenho um terreno, não vai ter esse redutor. Se eu tenho uma sala ou um pavilhão, não vai ter esse redutor que eu estou falando, certo? Note que o ganho de capital, ele não mudou, continua exatamente igual como estava ontem, certo? O que eu estou falando agora é a tributação que vai haver a partir do próximo exercício ou do outro exercício. Porque ainda não está muito claro se vai ter toda essa regulamentação que o governo está fazendo em mais 3 meses. Termina o ano, menos disso. E a partir de 1º de janeiro pode valer. Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês é que se o imóvel é novo, eu posso ter uma redução de 100% da base de cálculo. 100, quer dizer, 100 mil reais, desculpa. 100 mil reais. Com a devida correção, vai para 103. Mas se for usado, posso ter uma redução de 30 mil da base de cálculo. Eu vou explicar valores para vocês entenderem, certo? Além disso, nós temos que cuidar dessas regrinhas que estão aqui, ó. A partir de 31 de dezembro de 26 vai entrar essa regulamentação. Já em bens em construção é essa outra, que isso vai para uma nova palestra, onde nós vamos informar com detalhes o que vocês precisam se preocupar para saber na hora de vender, perfeito? Mas vamos para a venda aqui da pessoa física. As regras que existem hoje. Nós compramos esse imóvel aqui por 265 mil. Eu não usei aqui a isenção lá da quantidade de anos que está no nome da pessoa para não criar muita confusão, tá? E já é difícil entender do jeito que eu estou fazendo. Imagina botar todas as regrinhas que tem do ganho de capital. Perfeito? Então, coloquei aqui uma compra de 265.500 e esse mesmo imóvel eu vendi ele por 800 mil. Deste lado é as regras atuais, eu estou pagando 15%, mas na nova regra, nós já vamos pagar 29%. Isso na pessoa física, imóvel não residencial, porque este redutor, ele é exclusivo para residencial. Esses dois aqui que eu estou falando, certo? Tem que ficar claro isso, né? Como aqui é imóvel não residencial, eu não tenho o redutor. Então, a base de cálculo aqui seria 534 vezes 15, deu 80 mil para mim pagar, certo? Aqui, vale igual, pago os 15 e mais o IBS e o CBS. Então, pagaria mais 74. Ou seja, uma venda de 800 mil, o imóvel comprei de 265.500, dentro do nova sistemática, vai para 155 mil, lá no ano 33. Se eu colocar aqui no ano 27, ele baixa para 5. Então, lá no ano 27, pessoa física vai pagar mais imposto. No ano 29, continua igual. No ano 29, quero dizer, já aumenta um pouquinho, porque entra o ICM e o ISS, que é substituído pelo CBS e o IBS. Perfeito? Então, gradativamente vai aumentando a alíquota até chegar no final. Ó, viu que está aumentando aqui, ó, a alíquota, né? Lá no ano 33, nós vamos pagar 29% de imposto na pessoa física, sobre os valores do ganho que tivermos. Ok? Já na pessoa jurídica, olha o que acontece. As regras hoje é 5,93, porque estamos vendendo através de uma empresa de lucro presumido, tá? E pagaria 5,93. No ano 27, até baixou um pouquinho, porque as regras mudam. Lá no ano 28, 5,55, 6,14, 6,72, no ano 31, 8,49. Opa,
No final, nós vamos pagar 11,43% de imposto. Esse será o imposto que nós vamos pagar sobre esse mesmo ganho lá no ano 33. Vocês podem ver que uma empresa acaba se tornando mais viável nessa situação tributária. Contra ano 33, as mesmas regras, 11,43 na pessoa jurídica. Já na pessoa física vai para 29 a venda de um imóvel. Então a regra, ela está mudando e vai aumentar os impostos. Note que nós temos um agravante aqui, tá? Esse valor do imóvel, não existe mais aquela regra, vamos escriturar por 300 mil para pagar menos imposto e os 500 mil eu vou te dar por fora. Vocês têm que cuidar muito, muito com essa situação, porque a Receita Federal vai fiscalizar através do Sprint Payment isso aí. Porque ela vai saber que esse dinheiro circulou, saiu de uma conta e entrou numa outra de uma forma ilegal. E vocês poderão ter que pagar imposto retroativo com multa de até 75%. Enfim, o governo ele está arrumando formas de nos fiscalizar, eletronicamente falando. E isso é o que está dentro da regulamentação do IVA dual, do CBS, do IBS. A nova sistemática ela é extremamente complicada e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Perfeito? Professora, essas Oi. alíquotas já estão determinadas? As alíquotas, Sim, essas alíquotas que o senhor está empregando aí, elas já foram determinadas ou é uma simulação, sim? eu simulei ela em 28%, tá? Ah, sim, está correto. Nós não temos uma coisa 100% de certeza ainda que vai ser Ainda assim, não, né? Tá, não está ótimo. definida fim, mas Tá. não vai ficar longe de Sim. 27,5% a 28%. Não Tá, vai ficar longe. tá ótimo. Muito obrigado. Eu aposto que vai ficar maior ainda que 28. Olha, eu não saberia te dizer, porque depende muito das regras que o próprio governo tem, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque hoje nós temos, cada estado pode fazer a sua, cada município pode fazer a sua, o federal já determinou qual seria. Então, nós podemos ter, dependendo onde está o seu terreno, onde está o seu imóvel que você vai negociar, pode ter uma diferenciação de alíquota de cidade para cidade. Então, hoje a regra vale aonde você está realizando o processo de venda do imóvel. Então, a reforma tributária, ela traz muito, mas muito problema para as pessoas entender, porque hoje a nossa forma tributária é 70 anos da nossa vida que está assim, e amanhã não vai ser mais assim, vai mudar tudo. Inclusive, o próprio imposto de renda, a contribuição social, deverá haver mudança nos próximos exercícios. Não se sabe se será em 27 ou 28, mas o governo pretende fazer essa mudança de tributação. Tanto é que já tem a mudança agora dos 5 mil, que vai entrar a partir do ano que vem, que isso nós vamos explicar também para que as pessoas entendam o que realmente vai acontecer. Porque isso impacta diretamente no financeiro das pessoas. Tem alguns que vai ter uma redução de tributária, mas tem outros que vai ter um aumento de carga tributária exorbitante. E tudo isso custo para todos nós. Porque o aluguel aqui, por exemplo, que eu vou fazer, vamos pensar aqui, ó, para que vocês entendam. Aqui eu teria que tirar algum imposto, mas depende da minha negociação que eu vou fazer. Pode ser que eu não tire esse imposto para poder calcular e no final eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro, mas depende da negociação de cada um. Não vou nem entrar nesse detalhe, porque aí sim cria confusão mesmo, tá? Bom, pessoal. Adilson, Oi, pode perguntar. olhando as alíquotas mesmo que a gente tem hoje, dá para ver que é melhor eu ter os imóveis na pessoa jurídica, né? Mas Perfeito. olhando a reforma, parece que fica melhor ainda ter, ou pior, ter na pessoa física. Te parece que está jogando para que todo mundo tenha os imóveis na pessoa jurídica e não na física? O fato é que tu tem que te preocupar com a tributação. Eu joguei aqui pessoa física, tá? Ó. Hoje tu está falando de 15% sobre a mesma venda que tu vai ter. Para amanhã, 29%. Então, nós temos aumento de 14% da nossa vida aqui. Para vender o mesmo imóvel. Desculpa que eu estou falando com quem aqui?
É o É o Rafael? Rafa. É o Rafa. Perfeito. Na hora de vender lá no futuro, Rafa, eu vou pagar 29% de imposto sobre o ganho que eu tenho efetivamente do meu patrimônio. Perfeito? Hoje é 15 sobre o ganho que tu tem. Mas já na jurídica, no máximo que tu vai pagar aqui é 11,43, 12 exagerando, tu entende? Então, daqui a pouco é muito mais vantagem tu ter uma empresa para jogar as tuas coisas, mas aí tu tem que pensar também, tu vai ter que pagar o contador, tu vai ter que pagar o INSS, tu vai ter o alvará, tu vai ter que ter uma conta no banco, porque quem recebe o dinheiro é a empresa, não é mais a pessoa física. Então, tudo isso é custo que a pessoa precisa fazer uma avaliação. Porque, aqui é vantagem, aí vai lá, cria um monte de continha para pagar, e tu sabe que conta vem, né? Tem que pagar. Ah, e não só isso, depois se for fazer a distribuição de lucros da jurídica, também vai ser tributável, né? Mas daí entra outra, Pois outra é, informação que a gente vai ter que fazer para a pessoa poder entender realmente o que está por trás desse negócio dos 5 mil de isenção, exato. em detrimento às empresas ter que pagar até 10% do rendimento bruto de um ano. Mas é por isso que me parece que está tudo caminhando para que tudo fique em nome das empresas. O imposto do aluguel é mais barato para a empresa, o imposto na venda é mais barato para a empresa, e depois que tu está com dinheiro na empresa, ele ainda vai te tributar se tu quiser mandar para pessoa física. Então, me parece que está tudo caminhando para que tudo fique em nome da empresa e não em nome de pessoa física. Rafael, depende do Concorda? número de imóveis que tu tem também, né? Senão, Concordo. O nosso problema hoje está na tributação, porque se eu tiver dois imóveis, que é o que o rapaz falou aí agora, aqui, ó, se eu tiver dois imóveis e eu ganhar 240 mil, pago. Vai ficar igual lá no ano 33. É, eu Aí acho. daqui a pouco eu tenho que fazer uma artimanha fiscal dentro da minha vida conjugal para que eu tenha 4 imóveis, 2 da minha esposa, 2 no Adilson, e eu não tenha que pagar essa nova alíquota que estão falando, de 23 para passar para 31, mas isso é uma questão de um estudo tributário de cada contribuinte. Porque hoje falar do Rafa, que a gente tem um pouco de conhecimento, e falar da Silvia, que eu não sei o que que é, como ela tributa, o que que ela recebe, desculpa, Silvia, usar o teu nome, tá? Mas é para que as pessoas entendam que cada um de nós terá que ser feita uma avaliação fiscal da sua situação. Porque esse imposto aqui, Rafa, se eu colocasse aqui os rendimentos que porventura você tem, porque você tem o teu Prolabore, tu tem outros rendimentos que você tem, somou tudo, jogou aqui, talvez a tua alíquota aqui vai chegar em 28. Aí será que é vantagem fazer uma empresa? Talvez não, porque eu vou pagar 20, quase 30 igual, então não muda muito. Não sei se tu entendeu. Eu entendi, sim. Entendi, mas eu tenho esse sentimento de que está tudo indo para pessoa jurídica, entendeu? Que tem que ficar tudo ali. Mas eu entendi Não, que mas tem que hoje, avaliar o rendimento de cada contribuinte, né? exatamente, porque hoje tu sabe muito bem o que é ter uma empresa, que estamos falando mais de uma questão empresarial, tu sabe muito bem o sacrifício que é ter uma empresa hoje no nome da gente. Porque tudo nós somos culpados, não importa o que aconteça. E isso tudo é impacto financeiro que a gente tem na nossa vida, né? É, na realidade ali eles aprofundaram ali no sentido de a gente, digamos, hoje a gente consegue fazer, vamos dizer, a falcatrua de não precisar pagar o imposto. Hoje ele vai ter que pagar de qualquer forma porque a receita vai estar em cima, né? Só que essa questão ali de aumentar a porcentagem da alíquota ali para a pessoa física, ele vai ser bem impactante. De qualquer forma, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter que contribuir igual, né? Mas eu acho que o impacto maior ainda, que eu acho que é a questão que o Rafa estava querendo dizer, na impressão que o impacto maior ainda vai ser na pessoa física, né? Então, por isso que eu acho que ele comentou que talvez está sendo jogado tudo para a jurídica, porque hoje a física a gente pagaria pouco se fizesse a declaração corretamente. Agora já ali ele vai dar uma porcentagem muito alta, vai ser quase igual a pessoa jurídica, né? Exato. Por isso que tem que ser feita uma análise de cada contribuinte, porque pro meu profissional que está aqui do meu lado, muda tudo. E nós podemos ter os mesmos imóveis, eu e ele.
Então, o que acontece com relação a essa situação? A gente precisa pensar, cada contribuinte, ele pode se tornar um contribuinte do próprio IVA dual, por causa de um detalhe particular dele. Isso tudo impacta no financeiro das pessoas. Tudo vai ter que ser Por isso feito que a com gente estudo. tem que ser feito estudo. Hoje o contador ele tem que estar um passo à frente para poder chegar ao empresário e mostrar para ele, porque é difícil para o empresário entender. Mesmo o empresário esperto, ele tem que pegar e pensar, pensar e pensar. Putz, eu estou falando do dinheiro dele e ele precisa entender de uma forma normal. Ah, é assim, sim, então eu vou cuidar na hora de fazer a negociação. Porque tu viu aqui que por causa de R$ 100 muda tudo? Exatamente. É, ali você fez um Ó, exemplo de R$ 100, mas talvez se colocar R$ 50 já vai mudar. Então, já basta, daqui a pouco eu tenho que chegar para o meu inquilino e dizer, olha, eu prefiro te dar um desconto de R$ 1.000, eu não corro o risco de pagar, vamos botar de novo aqui, ó, exatamente. pagar 8,4% de imposto a mais por causa de 100 pila. Porque daí você vai jogar ali o valor, vamos dizer ali, de 20 mil de imposto, compensa você dar um desconto de 20 mil, além de vender o imóvel mais rápido, ainda não vai pagar o imposto em cima. Exatamente, são situações que dependem de cada um. Aí tu tem que ter um acompanhamento no contador que esteja preocupado com isso. Nós aqui do meu time da contagem faz um ano que a gente está atrás disso, estudando todos os dias. E É, mesmo assim a gente não está tão atualizado porque muda todo dia. A informação que saiu agora que não foi sancionada pelo governo é a questão dos 5.000. A gente não sabe do jeito que foi aprovado será sancionado pelo governo. Pode ter uma mudança, por isso que eu nem falei ainda sobre a questão da tributação dos 5.000, a isenção, quero dizer, dos 5.000, porque não se sabe realmente o que que vai ser. o cenário está incerto ainda. A gente sabe o que vai acontecer, mas não sabe como ainda. Exato, olha, a situação é essa, mas será que vai ser exatamente como foi votado? Não se sabe. Então, mais perguntas, pessoal? Para não ir delongar, porque estamos uma hora aqui. O meu profissional mandou aí no chat um pequeno formulário para vocês preencherem, por favor, se puderem, preencham, façam, porque hoje vocês me ajudam muito mais do que eu ajudo vocês, porque vocês têm que me dizer o que vocês precisam para a gente poder passar informação para vocês e buscar isso onde for para poder passar. Porque hoje a forma que eu usei essa palestra aqui foi para tentar mostrar para vocês o impacto, mas não entrei na vírgula de cada um, porque depende da vírgula, muda tudo. De antemão já, Adilson, já parabenizo vocês aí pelas explicações e tá muito bacana essa parte de vocês abrir o espaço para a gente poder colaborar junto. Mas hoje o ajuda mútuo é o que a gente precisa, porque nós somos um contador preocupado, mas a gente também tem os nossos, digamos, os nossos deslizes em própria informação. E olha que o Rafa me conhece há muito tempo, ele sabe que eu sou extremamente ligado. Mas, do jeito que está mudando as leis hoje, muda todo dia. E muda para melhor algumas situações, nos outros lugares é bem pior. Então, se vocês querem anotar o meu número aqui, ó, tem aqui o e-mail também, vocês podem fazer pergunta, tem o meu time aqui, tem uma equipe qualificada para isso, é para trabalhar em cima disso. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês, a gente vai fazer uma nova palestra explicando sobre isso, tem um curso que a gente vai fazer também, tem situações que hoje o empresário precisa, o contador precisa, ou pessoa física precisa. Porque hoje a lei chegou, muda, agora paga e fica quieto. Não é assim, vamos entender para depois pagar. Tá bom? Ficou claro Mamma aí, mia. pessoal? Obrigada, Dilson. Oi? Ficou claro?